Meus queridos, você é realmente quem você diz ser? Você desempenha realmente a função que você diz ou tem a responsabilidade de desempenhar? E vou te contar uma história que eu recebi agora, por exemplo. Eu recebi de uma amiga, Regina, a seguinte pergunta. Eu faço tudo pelos meus filhos, eu faço tudo pelo meu marido e eu acho que não sou reconhecida. Pô, eu cuido deles, cuido da casa. Ela fez um texto enorme de tudo que ela fazia por eles. E eu vou responder para ela, obviamente Regina é um nome fictício, mas eu quero te dizer o seguinte: o seu filho, e é com muito carinho que eu falo para você, para qualquer pessoa que precisa disso, o seu filho precisa de uma mãe, o seu marido precisa de uma esposa. Na verdade, ele não é que ele precisa, ele quer uma esposa. E o filho, a responsabilidade de uma mãe é ser mãe. E mãe tem que dizer não, tem que ter responsabilidade, tem que estudar para ver os limites dos filhos, tem que educar. E às vezes, normalmente, olha o que eu vou falar para vocês. A melhor mãe não é aquela mais legal, não é aquela amiga dos filhos. Você não é amiga do seu filho. Você não necessita ser, você pode ser amiga dela deles, desde que você esteja exercendo a sua função principal, que é a de mãe. Então você pode querer ser a dona de casa, a que arruma tudo, a que cuida do marido, cuida das roupas e vice-versa, tá? Homem e mulher não tem feminismo, o marido cuida da casa, cuida das crianças. Mas você está desempenhando a sua função principal, que é de quê? Esposa e marido? Porque você pode contratar alguém para cuidar da sua casa, para ser sua funcionária, para ser sua secretária, para ser sua empregada. Ou você pode dividir as funções da casa, que a casa é a função dos dois, é a obrigação dos dois, do casal, dos filhos, da família, manter um ambiente limpo, arrumado, não de uma pessoa só. A sua função principal é ser mãe, ser pai, ser marido, ser filho quando seus pais estão mais velhos, certo? Então você tem funções principais a serem desempenhadas. Quando a função auxiliar, a função sem ser a principal, sobe de nível e vira principal, como cuidar do marido, ser a mãe do marido, ser o pai da esposa, isso é prejudicial para o relacionamento. Isso faz com que as pessoas normalmente, o que é comum, eu estou falando o que é comum, o que é normal, as pessoas tendem a valorizar você menos, porque você não está se dando o devido valor, você não está desempenhando a função que você fez lá no seu compromisso de casamento. Você falou que ia ser esposa, você falou que ia ser marido, certo? Você não falou que ia ser mãe, que ia cuidar, que ia ter responsabilidades para cuidar da casa, ser a funcionária da casa, o funcionário da casa, entendeu? Então as funções principais precisam realmente ser desempenhadas. E isso é, pode ser a causa de muitos problemas. Quando você vai para uma empresa, qual a sua função principal? Gerente? Será que você está deixando de ser gerente para ser amigo dos funcionários? Porque o gerente, ele tem que ver o lado da empresa, ele tem que ver o lado dos funcionários, e ele é uma balança nos dois, ele é um elo de ligação. Será que você está desempenhando isso ou você está puxando mais para um lado? Está puxando mais para o outro? O que será que você está fazendo? Então, em cada etapa, em cada lugar, em cada ambiente, em cada seio da sociedade que você convive, qual a sua função que você tem que desempenhar? Qual a função principal que você tem que prestar atenção que você está desempenhando? E as responsabilidades dessa função: ser pai, ser mãe é amar, mas é educar também, é transformar o filho para uma sociedade.
Ser marido é amar, certo? É cuidar, mas não é virar mãe, não é virar pai do marido ou da esposa, entendeu? É deixar o outro se desenvolver, é fazer a família se desenvolver como família, como sociedade. Isso é muito importante. Talvez seja uma coisa que possa ser analisada por todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. Qual a sua principal função que você tem que desempenhar? A sua empresa não está indo bem? Será que você está indo vender ao invés de ser o gestor da empresa? Ou será que você tem o dom para ser vendedor e tem que colocar alguém para gerir a sua empresa no seu lugar? Então você tem que ver qual a melhor aptidão sua, que você sabe desempenhar melhor em caso de empresa, e ir lá e fazer e colocar alguém bom naquela outra função que você não é tão bom. No caso de família, não tem como delegar. Você tem que estudar, você tem que conhecer, você tem que aprender, você tem que pesquisar, você tem que saber como se tornar uma mãe melhor, você tem que estar antenada nos problemas dos filhos, bullying, você tem que estar junto com a escola para aprender o que pode acontecer com o seu filho. No caso de marido, tem mil relacionamentos, esposas, casais, 1000 livros que falam sobre isso. Então, pô, se você não está bem em determinado aspecto, você não precisa descobrir a pólvora, vai estudar um pouquinho, coloca no Google, meu casamento está passando por isso, vai vir um monte de texto que pode te ajudar. Então vamos usar o conhecimento dos outros para não descobrir a pólvora, mas para acender o fósforo e ir lá estourar a pólvora e fazer a melhor arma possível para tornar a sua vida mais fantástica. Legal? Então, beijo para vocês. Fiquem com Deus. Peguem meu livro grátis aqui e fiquem com Deus. Tchau, tchau.